Homem que é homem não chora, não sente dor, não demonstra amor e não vai ao médico. Esses sintomas, tão próprios de nossa sociedade, são reflexos da construção de gênero. Esse fator, associado à dificuldade em acessar os serviços públicos de saúde e à vergonha em exibir o corpo para um profissional da área médica, distancia os homens de uma rotina de autocuidado. Boa noite, eu sou Fernanda Ferreira e está no ar mais um programa XY, que discute hoje sobre a saúde do homem. E para esclarecer esse assunto, a gente está aqui com o nosso urologista, Antônio Carlos Mariotti. Tudo bem, Antônio? Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Fernanda, pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Obrigada. Antônio, estudos apontam que 60% dos homens só procuram um médico quando a doença já está em um estágio avançado. Quais são os prejuízos que um diagnóstico tardio pode trazer? Inúmeros, né, Fernanda? Se você começar pelas doenças em gerais, que as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam, né? Muitas vezes o paciente não tem sintomas, por exemplo, a hipertensão arterial, e acabam parando num serviço de emergência com lesões de órgão-alvo, por exemplo, infarto agudo, AVC. No que se trata e tange a parte da urologia, muitas vezes os pacientes durante muito tempo passam a urinar com mais frequência à noite, têm dificuldades miccionais e não se cuidam, não vão ao médico e tardiamente acabam também parando no serviço de emergência com uma retenção urinária e acabam precisando de sonda. Então, em um cenário de doenças mais comum dos homens, acaba sendo isso. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, em uma entrevista no ano passado, ele disse que os homens procuram menos o médico porque eles trabalham mais. Para o senhor, quais são os fatores, que influenciam isso? Por que os homens não procuram o médico como as mulheres? Olha, na minha opinião são inúmeros. Tem esse ponto, de a carga de trabalho, a exigência da sociedade, os compromissos financeiros acabam deixando a saúde em segunda opção. E também um certo preconceito do homem de achar que com ele está tudo bem, que nada vai acontecer com ele, mas infelizmente nós somos seres humanos, também passamos por diversos problemas de saúde e na grande maioria das doenças a prevenção é fundamental. Então, se tiver que dar uma recomendação, que se cuidem também e muitas vezes precisa deixar o trabalho de lado um pouquinho. Antônio, o Novembro Azul é um mês voltado à conscientização dos homens em relação ao câncer de próstata. Aí, o que é o câncer de próstata e tem algum sintoma que o homem pode identificar? Olha, Fernanda, o câncer de próstata é a doença mais comum do homem, é o câncer maligno mais comum que ocorre numa glândula conhecida como próstata e que, infelizmente, no seu diagnóstico apenas tardio começa a aparecer os sintomas, tá? E por isso que é tão importante, a gente faz tantas campanhas de rastreamento e de prevenção, justamente para detectar precocemente e para não deixar evoluir para sintomas. No caso do câncer de próstata, quando ele já é espalhado, o local mais comum é o osso, onde ele atinge. E a partir do momento que o câncer de próstata já chega no osso, a dor é muito intensa, o paciente passa a sofrer muito. Então, quando dá sintomas, o câncer de próstata já é tardio. E muitos homens confundem o câncer de próstata, os sintomas de uma hiperplasia, que é o crescimento da próstata, com o câncer, né? Então, a gente tem que diferenciar isso. E a gente faz justamente tentando trazer o homem ao consultório a partir de certas idades, para a gente detectar tanto o câncer, precocemente, como patologias, outras doenças, outras patologias da próstata. Qual é a idade, para o homem? Olha, o rastreamento pela Sociedade Brasileira de Urologia atualmente, se tem história familiar de câncer de próstata, ou se é da raça negra, tem que começar a partir dos 45 anos. Se você não tem história na família e não é da raça negra, o rastreamento começa aos 50 anos. Por que tem isso, O homem negro pode ter mais o câncer de próstata do que porque são negro. Tumores mais comuns e mais agressivos. Por isso que começa precocemente. Sim. Então, em relação aos exames que são feitos para descobrir se o homem tem o câncer de próstata ou não, quais são eles?
Olha, atualmente, inicialmente são dois, que é o toque retal e o PSA, que é um antígeno prostático específico que é dosado no sangue do paciente. Diversos exames estão aparecendo, tá? Hoje a ressonância magnética da próstata tem ganhado bastante espaço, outros exames de urina também têm ganhado espaço, mas para o rastreamento e exames iniciais, logo na primeira ou na segunda consulta com o paciente, é o toque retal e o PSA. E em relação ao exame de toque, né, ainda tem muito preconceito, né, os homens ainda têm muitas dúvidas em relação a isso. Nós vamos assistir uma reportagem para trazer as dúvidas dos homens, né? O nosso repórter Michael Lana foi até o Centro de Prudente para ouvir as principais dúvidas da população sobre o assunto. Vamos ver? O exame de próstata, ele incomoda ou é doloroso, dói assim? O que o senhor fala para o seu Jaci? O exame de próstata é um toque retal. Ele não é totalmente confortável, mas ele é indolor, tá? Nós usamos um produto para fazer o toque. É um exame rápido que dura alguns segundos, é indolor, mas ele é muito apurado no que se trata de a gente ter a percepção da próstata. E ele é fundamental. Vamos ver uma outra dúvida? Homens mais velhos fazem exame de próstata ou mais novos também? Só homem mais velho? O rastreamento começa a partir dos 45 ou a partir dos 50. Existe outro dado que fala que depois dos 75 anos já não há tanto a necessidade desses homens comparecerem ao consultório. Aí o homem mais novo não precisa fazer então esse exame? Ele é necessário quando se tem alguma patologia, quando se tem alguns sintomas, e aí, no caso, vou citar uma doença que é chamada prostatite, tá? E eventualmente, se tiver a suspeita que existe essa patologia, o toque retal passa a ser um exame de praxe no consultório médico. Então, nesse sentido, o médico que vai orientar o paciente? Exatamente. Antes dos 45, o médico que vai orientar se há necessidade ou não. Existem outras doenças orificiais, por exemplo, a hemorroida, fissuras e fístulas, que exigem também o toque retal, né? Bom, Antônio, ainda há muitas dúvidas, né, com entre certeza. A população. Sim. Mas esse cenário vem mudando a cada dia, né, com palestras e propagandas. O repórter Lucas Ribeiro foi até o AME de Presidente Prudente para acompanhar uma palestra que tratou sobre a saúde do homem e também de crianças e adolescentes, o chamado Novembrinho Azul. Vamos conferir? Novembro Azul é o nome do movimento internacional que busca conscientização a respeito do câncer de próstata e da saúde masculina. A campanha, mundialmente conhecida como Movember, visa alertar os homens da importância do diagnóstico precoce. Em Presidente Prudente, o AME, Ambulatório Médico de Especialidades, lançou também o Novembrinho Azul, que é uma extensão do Novembro Azul. A nefrologista pediatra Ana Carolina explicou sobre a campanha. O Novembrinho Azul é uma campanha que a gente está começando esse ano. Ela é um braço do Novembro Azul. Ela visa a gente fazer prevenção, orientação de crianças e adolescentes, principalmente os meninos, sobre as disfunções do trato urinário. E também nos informou sobre o que visa a campanha e quais os problemas que ela trata. Essas alterações podem ser uma fimose, o testículo não presente no escroto, então na bolsinha, infecções urinárias. O que a gente orienta é estar procurando o pediatra dessa criança, qualquer problema que ela notar, encaminhar para um especialista. Antônio, qual é a importância de uma campanha como essa do Novembrinho Azul? O Novembrinho Azul é muito recente, né? Na verdade, esse ano que houve essa divulgação, que são doenças do trato urinário em crianças, tá? Muitas das vezes essas doenças já vêm desde o nascimento, desde a formação. As mais comuns, uma doença chamada enurese noturna, que é a perda de xixi à noite, né? Então o menino vai crescendo e ele não para de perder xixi na cama, ele continua, vira jovenzinho, né? Chega na adolescência e ainda fica perdendo. Isso tem tratamento, né? Então às vezes fica envergonhado, socialmente fica ruim, tem que se procurar um urologista que trate essa parte. Outra coisa é a não descida do testículo para a bolsa escrotal. Isso se chama criptorquidia, é bem comum até, e que tem repercussões negativas, tá? E então há tratamento também, muitas vezes cirúrgico. A própria fimose, que é a doença mais comum, né, das crianças pequenas.
estenose de Jupe, estrofias vesicais, existem diversas doenças que muitas vezes não é falada, né, na mídia. Então, o Novembrinho Azul serve nesse sentido, mais para levar informação mesmo. E o que é a fimose? A fimose é a não exposição da glande, da cabeça do pênis, né, nos meninos. E isso muitas vezes cria processos inflamatórios, dificuldade de urinar, infecções urinárias, e muitas vezes precisa fazer a cirurgia chamada postectomia, uma cirurgia simples, para tratar isso. E qual é a idade recomendada para os pais levarem os filhos em um médico especializado na sexualidade? Não existe uma idade determinada a partir de 5, 6, 10 anos, não. O pediatra mesmo, nas consultas periódicas durante o crescimento dessa criança, vai notar alguma alteração e aí, a partir daí, encaminhar para o especialista. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes com mais informações sobre a saúde do homem, o tema do nosso programa de hoje. Até já! A Folha Ruf comprovou a qualidade e agora o Guia do Estudante afirma: a UNOeste é a melhor universidade particular do Brasil na área de ciências biológicas e da terra. Isso é o resultado de constantes investimentos em pesquisas, corpo docente, infraestrutura completa, centro zootécnico, fazenda experimental e hospital veterinário. Escolha melhor e inscreva-se já. www.unoeste.br. UNOeste, o conhecimento te transforma. Estamos de volta com o nosso convidado, o urologista Antônio Carlos Mariotti. O tema do programa de hoje é a saúde do homem. Considerado um dos problemas sexuais mais temidos pelos homens, a disfunção erétil, também conhecida como impotência sexual, corresponde à incapacidade ou mesmo à dificuldade de manter uma ereção durante a relação sexual. Antônio, o que causa a disfunção erétil? Bom, Fernanda, a gente precisa separar em 2 pontos aqui. A disfunção erétil em jovens, a principal causa é psicogênica, tem a ver com o psicólogo, tá? Com o psicológico, desculpa. Então, tem fatores de estresse do dia a dia, definição de gêneros, várias coisas que levam o homem a problemas psicológicos e acabam tendo o desempenho negativo, né? Muitas vezes isso é uma bola de neve, né? Porque às vezes aconteceu alguma vez uma situação inusitada e aí ele pensa que isso pode acontecer outras vezes. Então, nos jovens geralmente é psicológico. Agora, em pacientes mais velhos, depois dos 50, 60 anos, as principais causas são a tal da síndrome metabólica, que envolve vários fatores: hipertensão, diabetes, sedentarismo, obesidade, o tabagismo, tá? Tudo isso faz com que ele possa cursar com deficiência do fluxo sanguíneo desse pênis e cause a disfunção erétil, muitas vezes necessitando de medicações, né? E quais são os tratamentos? Inicialmente existe uma grande evolução na medicina, uns anos atrás, que é o sildenafil, a medicação que é conhecido como Viagra, né? É a principal medicação. Hoje tem outras bem semelhantes, também chamadas tadalafila, e que na grande maioria das vezes é o carro-chefe do nosso tratamento para disfunção erétil. E qual é o risco da automedicação nesses casos? E isso é um problema, né? Porque existem pacientes cardiopatas que usam alguns tipos de medicações que não podem usar dessas drogas, tá? E isso é contraindicado. Existe um grande problema no nosso cenário, principalmente aqui mais próximo do oeste aqui do Brasil, que é uma medicação chamada Pramil, que é uma medicação que é proibida, é proscrita e que existe um uso discriminado aí nos bastidores. Então, a minha orientação: não use, tá? Existem drogas melhores, existem drogas bem efetivas e que o urologista pode passar. Quais são os riscos dessa medicação? Os riscos, assim, existem os riscos para quem usa outras medicações relacionadas à parte cardiológica. Em questão de efeitos colaterais, basicamente são um rush facial, uma cefaleia, às vezes uma tontura,
mas a grande maioria das vezes não tem tantos riscos, são medicações seguras. E essa disfunção erétil acontece em qualquer homem ou tem uma idade específica? Não tem nenhuma idade específica. Como eu disse, mais para jovens tem a ver com a parte psicológica. Mais para adultos tem a ver com doenças associadas que levam à disfunção erétil. Em relação à ejaculação precoce, que assim como a disfunção erétil também atrapalha a vida sexual do homem, o que é e o que causa ela? Ejaculação precoce é uma doença bem comum, né, em todas as faixas etárias do homem. Muitas vezes começam logo no início da atividade sexual, às vezes se desenvolve ao longo da vida. Estima-se, aí existem alguns estudos que até 50% a 60% da população masculina no Brasil apresenta ejaculação precoce. Não existe um tempo preconizado, antigamente existia, hoje diz que é o tempo que o homem não consegue dar prazer à mulher. Tá? Ele acaba ejaculando antes dessa relação ser uma relação saudável. Muitas vezes dura segundos, às vezes 1, 2 minutos, mas não existe um tempo estimado, tá? Que é a ejaculação rápida, né? Aí existe alguns homens que ejaculam antes da penetração da vagina, inclusive, e que isso traz um desconforto do casal e a não satisfação da parceira e do próprio homem, né? E quais são os tratamentos? Existem tratamentos medicamentosos e não medicamentosos. Eu costumo definir que é baseado num tripé. Tá? Como tem um fator psicológico muito importante por trás da ejaculação precoce, acompanhar, fazer um tratamento em conjunto com o psicólogo, isso é importante. Existem medicações ou terapia tópica de a gente poder utilizar de produtos que se passem no pênis para retardar a ejaculação e basicamente medicações via orais que têm bons resultados. E quando o homem deve procurar ajuda nesses casos? Sempre, né? Nesses casos sempre. Primeiro porque tem tratamento e segundo que muitas vezes se prolonga o relacionamento, acaba ficando não saudável, não existe uma conversa com a parceira, que é muito importante. E quem entende desde o início, desde a primeira atividade, já começa a perceber e já procure um especialista. Se passou a desenvolver a ejaculação precoce, ele vai perceber que as coisas não estão legais e aí pode procurar quanto antes possível. Qual é a dica que o senhor deixa para os jovens, né, que muitas vezes têm tantas dúvidas em relação a esse assunto? Eu acho que tem que ser conversado, né? Inicialmente dentro de casa com a sua parceira, isso é fundamental, sua parceira ou seu parceiro, enfim, porque uma boa conversa dentro de casa é muito importante. Segundo, procurar um especialista, tanto um urologista quanto um psicólogo, porque isso está muito relacionado com a parte psicológica. E os pais também têm que conversar sobre isso com os filhos? Sem dúvida. Acho que a participação dos pais, quando bem exposto, quando bem aberto, uma relação saudável, isso contribui muito. Muitas vezes pode até ser o start, o início de uma procura ao médico, né? E a partir de que idade os pais podem conversar com os filhos assim? Eu acho que desde o momento que os pais se sentem seguros em conversar sobre sexualidade dentro de casa. Não tem uma data inicial, né? Quando os pais acham que o filho está preparado para receber as informações, eu acho que quanto antes melhor, claro. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação, Antônio. Eu agradeço, Fernanda, pela participação. A gente fica por aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra no próximo XY. Até mais!